Movidos por uma visão. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque 2, verso 1 ao 3. Amém? Na medida que você achar, e quem for achando, vai dando um glória a Deus. Agora é para dar glória a Deus. Porque se for abaixo da média é para você. Mas para ele tem que ser acima da média, amém? Abacuque capítulo 2, verso 1 ao 3. Diz assim: sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Espírito Santo, aqui está a tua palavra, e nós estamos expostos à sua palavra, Senhor. Que essa tua palavra venha sobre nós como flecha polida, como Deus, oh Deus, um instrumento de aperfeiçoamento em nossas vidas. E cada pessoa que entrou neste lugar, Deus, seja alvo da tua manifestação, do agir da sua palavra, Senhor Deus, gerando fé, gerando, Senhor Deus, convicção, gerando, Pai, uma perspectiva e uma expectativa, Pai, acerca dos teus planos para a sua vida, como nunca antes nas suas vidas eles tiveram, Senhor. Eu agradeço porque é o Senhor que opera, é o Senhor que faz. E então, Pai, sendo assim, a ti a honra, a ti a glória, a ti a adoração, a ti o louvor e o nosso total reconhecimento, Deus, a tua presença neste lugar. Repreendemos toda a ação do mal, tudo que possa, Deus, tirar, Deus, o foco, a atenção e a concentração de nós, teus filhos, da sua palavra. E assim, Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, movidos por uma visão. Sabe, a vida cristã, ela não termina na cruz. A nossa expectativa da plenitude daquilo que Deus fez, ela não termina quando Jesus lá é erguido na cruz declara está consumado. Mas ela começa ali. Porque ali é onde Deus ele nos aprimora e nos transporta para um outro nível de realidade, para um outro nível de expectativa, e isso precisa nos mover, isso precisa vir, irmãos, sabe, nos impulsionando a desenvolver uma nova visão acerca da vida, porque se anteriormente, pelo peso do pecado, as consequências que vivíamos antes, tínhamos uma expectativa e uma perspectiva da vida, por meio da salvação e da nova realidade de vida em Cristo, nós precisamos, diga, eu preciso desenvolver uma nova visão. E esta visão, você não precisa responder mais, repetir mais. E essa visão, ela vai mover a sua vida. Amém? Então, o que eu quero falar nessa noite é sobre movidos por uma visão. A visão é aquilo que nos move. A visão fala daquilo que determina os nossos próximos passos. É aquilo que vai nos, direcionar. A visão, ela é um ponto ao qual nós nos detemos. Nós temos a atenção em um ponto, em algo que a nossa visão é direcionada, e a partir daí, nossos passos são dados em direção a isso. Então, baseado nessa perspectiva, eu quero trazer sobre nós hoje o entendimento sobre o que é uma visão. Porque a salvação não é o fim, mas sim o começo. E quando nós adentramos esse nível de realidade, promovida pelo sacrifício de Jesus Cristo, passamos a ser agora, por meio da sua palavra, por meio da pessoa do Espírito Santo, a desenvolvermos uma nova visão, uma nova perspectiva. Amém? Juninho, pode baixar só um pouquinho. E então, diante disso, nós precisamos então entender os princípios que vão nos dar hoje, sabe, vai fomentar em nós uma ideia clara
da visão que precisa mover a nossa vida. E vou dizer para você, irmão, se você se comprometer com essa palavra, de dar a sua atenção, de dar o seu tempo de qualidade ao que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração agora, nesses momentos, nesses minutos a seguir, eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Amém? Isso vai mudar a sua vida. Fica ligado, irmão, recebe, pega o negócio, não deixa escapar não. É para você. Amém? Diga comigo, é para mim. Não vou deixar ninguém tirar. Amém? Vá comigo em Provérbios capítulo 29. A gente vai folhear um pouquinho a palavra. Se prepare. E permanece. Provérbios 29, verso 18. Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Essa é a versão Almeida corrigida. Na NVI, diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Dentro desse texto aqui de Provérbios, o original, tanto para a palavra na versão corrigida Almeida, quanto na palavra quanto em NVI, para revelação ou profecia, é a palavra grega chazou, que significa visão. Visão em estado de êxtase, orar, profecia. É isso manifestado diante de uma comunicação divina. Em outras palavras, aquele que não recebe, que não tem a visão de Deus, a revelação da perspectiva de Deus, esse perece. É o que a Bíblia está dizendo. Então aqui foi traduzido como profecia ou como revelação, porque a palavra ela traz esse sentimento, mas ela significa uma visão revelada. Ou seja, Deus ele compartilha a perspectiva dele com o seu povo. E quem absorve essa perspectiva de Deus anda não sobre uma perspectiva natural, externa, humana, mas anda sobre uma perspectiva de Deus. A Bíblia está dizendo que este é bem-aventurado, que este aqui vai, ser bem sucedido, esse aqui vai permanecer. Mas os que não se submetem a isso, os que não absorvem essa visão, a Bíblia diz que perecem. Então, ou seja, para viver a vida cristã em alto nível, eu preciso andar não na perspectiva humana, mas na perspectiva divina. E é Deus que traz sobre nós. É Deus pelo Espírito Santo que vai nos revelando. Amém? Porque, irmãos, Deus nos conhece e muito bem. Deus sabe que nós, seres humanos, somos naturais e naturalmente inclinados para sermos guiados, direcionados por aquilo que a gente vê no natural. Então as circunstâncias elas têm um grande poder de influência no nosso comportamento. As circunstâncias elas refletem e elas expressam um grande poder de influência no nosso comportamento, na nossa fé, nos nossos relacionamentos, nas coisas que a gente começa e às vezes não termina. Enfim, em tudo em nossa vida as coisas externas têm um grande poder de influência. Mas aqui a palavra diz que nós precisamos ser movidos por uma visão não humana, não natural, mas uma visão trazida do Senhor. Por quê? Porque isso vai produzir em nós prosperidade de vida. Amém? Isso vai produzir em você prosperidade de vida. Então, a gente pega outro texto lá de 2 Coríntios 5:7. A gente vai ver Paulo fazendo a seguinte declaração: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Bem, Provérbios está dizendo que é por meio da visão que o povo alcança prosperidade de vida. E Paulo está dizendo aqui que não é por visão, é por fé. Será que há uma contradição aqui? Sim ou não?
Não, de forma alguma. O que nós precisamos é saber olhar na ótica correta diante dessas duas situações. Precisamos entender o desdobramento por trás da palavra visão aplicada aqui, o que Paulo diz. Primeiro é que a palavra usada por Paulo para instruir aos coríntios quanto ao não se deixarem ser conduzidos por vista é a palavra eidos, que significa um olhar natural. É um olhar para as coisas externas, é um olhar para as circunstâncias, é um olhar para aquilo que está ao seu redor. E é disso que Paulo está dizendo: olha, não ande por aquilo que está ao seu redor. A sua visão, a sua perspectiva não pode ser movida por aquilo que está ao seu redor, mas sim por fé. Então eu vou entender que, ou melhor, já Abacuque, que nós lemos, a palavra tanto em Abacuque como em Provérbios, para visão, é a palavra, como eu já disse, chazou, no grego, que significa uma comunicação divina, uma revelação divina, algo que não parte do natural, é algo que o natural nunca vai nos dar nenhum tipo de ideia do que de fato Deus quer. Parece um pouquinho confuso, mas já já as peças vão se encaixar e você vai ser poderosamente transformado por essa revelação. Amém? Então, sendo assim, o que nós podemos aprender com a declaração de Paulo é que o justo, ele não pode ser movido pelaquilo que a realidade traz como resposta, mas precisa ser movido por um alto nível de comprometimento com a realidade que os olhos não veem, mas que a fé revela. Amém? Por quê? Porque visão é o resultado da confiança naquilo que Deus disse, ainda que não saibamos do que se trata. Isto é visão. É você crer, é o resultado da confiança naquilo que Deus disse, ainda que não saibamos do que se trata. Como assim, Arlen? É possível? Sim. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão saiu de um lugar sem nenhuma perspectiva, sem nenhum mapa, sem nenhum parâmetro do que iria acontecer. Ele saiu debaixo de uma interrogação natural, porém de um alto nível de comprometimento. Se Deus falou, o que me resta é seguir, porque mesmo não sabendo o que é, eu sei que é. Deu para entender? Mesmo não sabendo o que é, para onde vou, eu sei que é. E eu sei que eu vou chegar. Por quê? Porque Deus disse. E sobre o que Deus disse eu vou me mover. Sobre o que Deus disse eu vou me mover. E uma visão nos move. Movido por uma visão. Então, partindo dessa ideia, como podemos exercer esse nível de ser movidos por uma visão? De uma dependência a sermos movidos por uma visão. Como é ali que eu consigo entrar nesse lugar, sabe, aonde as circunstâncias não vão mais determinar o meu humor, a minha frequência na igreja, sabe, o meu comportamento, meus relacionamentos. Ali, até quando é que eu vou chegar neste lugar? Porque, sabe, a minha realidade é difícil, a minha situação é complicada, você não conhece, sabe, a minha realidade é difícil lidar com aquilo outro. Então, como é que nós podemos entrar neste lugar de concepção desse estado, do estado de sermos movidos por uma visão celestial? Para a gente entender isso, já que Paulo diz que não é com a vista e pela fé, a gente precisa entender o que é fé. Nós precisamos conceber a ideia clara do que é fé. Fé para alguns talvez é uma ação unilateral de Deus de fazer algo impossível. Fé para outros, às vezes, não é tanto. Então, a gente meio que oscila entre 8 e 80. Mas, segundo a Bíblia, o que é fé? Hebreus 11:1 diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, olha só, a Bíblia define fé como uma certeza inabalada, uma certeza forte, uma certeza que nada abala. Ele está dizendo o quê? Um firme fundamento de algo que não se espera, que se espera
e a prova das que não se veem. E onde é que nasce a fé? Se a fé é isso, como é que ela nasce? Romanos 10,17 diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu gosto muito de ir no original porque a gente entra numa dimensão de entendimento muito mais ampla. E a gente consegue, tipo assim, algo que a gente entende no sentido superficial nos leva a uma plenitude de entendimento, e isso, irmão, provoca em nós uma mudança de comportamento como você não tem ideia. A palavra que ele fala aqui, vem pelo, é uma preposição primária que denota a origem. Ou seja, a fé se origina, a fé nasce, a fé começa no ouvir. E no ouvir o quê? Então, a única coisa que produz fé em você é a palavra. Amém? A fé nasce por meio da palavra. Então, diante disso, eu entendo que a fé nasce e se mantém diante do resultado da nossa exposição e interação com a palavra de Deus, gerando assim uma inegociável certeza a respeito do que ela diz. Então, quando eu me exponho à palavra, eu recebo a palavra, eu interajo com a palavra, porque não devemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes. E quando eu me exponho à palavra, nós estamos aqui expostos à palavra, ela está sendo liberada. Porém, ela ganhará um grande poder na sua vida se você pôr em prática. E nesse lugar, nesse momento, a fé nasce. E o que ela gera em você? Uma certeza inegociável. Uma certeza de que, mesmo diante daquilo que você nem sequer sabe o que é, mas porque Deus disse, você sabe que é. De onde parte o princípio da comunicação? Relacionamento, sim ou não? Porque eu falo, você ouve. Eu estou me comunicando aqui. Pela palavra, Deus comunica. O quê? Aquilo que Ele quer que você entenda, que é a revelação. Então a nossa caminhada, a visão que nos move, não é uma visão nutrida pelas circunstâncias que nos sobrevêm, sejam elas boas ou ruins. Nada que está externo, nada que seja bom, eles podem testificar, mas eles não vão, revelar, porque quem revela é a palavra. Então, irmãos, o que eu preciso entender? Nós precisamos entender que essa visão vai ser movida em mim e você, gerada em mim e você, na nossa exposição à palavra de Deus, e o nosso compromisso com ela vai gerar em nós uma ideia clara, ainda que eu não saiba o que é, nós vamos permanecer nela e ser movidos por ela. O que moveu Abraão a sair daquela terra? Não foi, irmãos, uma garantia visível, não foi uma promessa palpável, não foi um contrato lá escrito e dizendo, olha, você agora é dono da terra, de tal lugar. Não, foi uma palavra, diga uma palavra, moveu Abraão. Uma palavra moveu. E aquela palavra foi combustível para que ele permanecesse no caminho, sendo movido a cada dia, sendo direcionado a cada dia, mesmo diante do cenário de improbabilidade natural, de procriação. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. O cenário apontava uma realidade, mas a palavra apontava outra. Amém? Então a fé é um ato de você, crer, assumir e de forma inegociável você estabelecer em você uma visão e não se apartar dela, independente das coisas fora de você. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Só se você está entendendo, senão diga não estou, me explica direito, a gente vai, debuiar aí o negócio. Amém? Então assim nós podemos aprender com Paulo que é esse caminhar por visão e trazer uma aplicação poderosa para a nossa vida.
O que é esse caminhar por uma visão? E trazer uma aplicação agora sobre nós, uma aplicação pessoal na sua vida, uma aplicação personificada. Porque o que eu tenho aprendido, ontem eu estava conversando com uma aluna da Eden lá em Cachoeira, é que às vezes nós recebemos cobranças, que a gente tem que de repente desenvolver um comportamento, como às vezes fulano faz ou ciclano faz. E isso, irmãos, não é um plano de Deus, que todo mundo faça da mesma forma. Deus não trabalha por atacado, como muitos pensam. Deus trabalha de forma específica em cada um. Porque eu sou diferente de vocês, você é diferente do seu lado. E a gente precisa entender isso, a gente precisa compreender essa verdade. Então nós vamos entender o que Paulo nos ensina, o que é ser movido por uma visão. Então, isso foi a introdução. Vá para Filipenses 3. Que aqui agora que o negócio vai começar. Diga para o seu irmão assim, se prepara. Filipenses 3. A partir do verso 1 até o verso 14. Diz assim: Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi. Pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, pois os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivo para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo. Aleluia! Olha que declaração poderosa de Paulo. O que a gente está aprendendo? O que a gente vê aqui diante dessa declaração de Paulo? Irmãos, se tinha alguém que podia se gloriar e gerar toda a sua expectativa nas coisas naturais, esse alguém era Paulo. Como ele disse aqui, ele tinha muitos atributos naturais. Ele era hebreu, ele foi circuncidado no 8º dia,
diante de toda aquela ritual e toda a cultura judaica hebreia, Paulo, ele estava lá no topo de tudo, de ter passado por todas as fases. Mas Paulo está dizendo, mas tudo isso que é aos olhos naturais valioso, eu considerei como perda. Por quê? Porque por meio do conhecimento me foi colocado uma nova perspectiva de vida, e é isso que me faz ser movido, é isso que me atrai, é para essa direção que eu quero seguir, porque o passado, tudo isso eu considero como passado. Aquilo que atraía a minha atenção, aquilo que movia a minha visão no passado, já não move mais. Por quê? Porque Deus, por meio do sacrifício e da palavra, gerou dentro de mim uma nova visão, e é essa que eu vou perseguir, é essa que eu vou buscar, é essa que vai me mover. Aleluia! Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, não são as coisas ao meu redor, não são os títulos, olha, não são as coisas, as circunstâncias que me movem, não, é a fé, é a palavra que entrou dentro de mim e gerou uma outra perspectiva. E olha o que ele diz: não que eu ache já ter encontrado ou alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço de tudo que ficou para trás, de tudo que pode me desviar do lugar, de tudo que pode me atrair de novo àquela vida do passado, e eu me esqueço delas, mas eu permaneço olhando para um alvo, eu permaneço olhando para uma direção, porque é isso que me move. Amém? Você está entendendo isso, irmão? Ser movido por uma visão não é apenas você conceber uma ideia ou um sonho por alguma coisa e desejá-lo. Ser movido por uma visão é você se expor à palavra e à revelação de Deus para a sua vida, de forma específica e pessoal, e começar agora a correr em direção a ela. Não é sentar e bater na mesa e dizer assim, eu quero isso e um dia vai acontecer. Não, Deus me mostrou isso, Deus quer isso para a minha vida, então eu vou perseguir. Isso vai ser agora o que vai me mover a minha vida, isso vai ser a ambição da minha vida. Sabe, irmãos, quem consegue absorver essa visão, quem consegue entrar nesse lugar, quem consegue corresponder a esse nível de revelação, eu posso dizer, garantir para vocês, são as pessoas de maior proeminência que a Bíblia já nos revela, são as pessoas que fazem isso, e nos dias de hoje é a mesma coisa. Sempre foi assim. Pessoas que exerceram, que revelaram um alto nível de compromisso com a revelação recebida, foram pessoas que ficaram marcadas na história, e até hoje eu e você falamos sobre elas. E algo que podemos aqui ressaltar: Deus não mudou. Ele continua com grandes expectativas em nós acerca do que Ele tem para nos revelar. Porque sobre vós, amados, espero coisas melhores. Deus tem uma expectativa de que a gente consiga entrar no nível de correspondência com aquilo que Ele tem falado. Mesmo que você não tenha ideia do que seja, se comprometa. Deus falou para Noé: Noé, é o seguinte, tem um negócio para te dizer. Constrói uma arca. Faça uma arca. A Bíblia diz que nos dias de Noé nem sequer chovia. Muito pouco, muito menos tinha barco. E da onde Noé tirar a ideia, o parâmetro de construir um barco? Não tinha uma planta, não tinha internet, Google para pesquisar, mas tinha a voz, tinha a palavra. E Deus falou assim: Noé, faça a arca desse jeito, com essa dimensão, com essa largura, com esse material, a madeira desse tipo. Faça o seguinte: pegue o betume, use para calafetar. Olha, separa os animais. Deus foi dando instruções. No início, Noé nem sabia o que era a arca. Ele não tinha nenhuma imagem para usar como parâmetro, ou para criar na sua cabeça a ideia do que é. Mas seguindo cada comando que Deus ia dando, o que aconteceu? A arca foi construída. Irmão, você consegue entender isso? Se eu falar assim com você, Eric, vem cá, Eric. Eric, constrói para mim uma estrovenga.
Você sabe o que é Ostrovenga? Como assim, cara? Você não sabe? Você tem que saber, velho. Irmão, nem eu sei. Mas eu usei esse nome aqui para a gente criar essa ideia. Era algo que, tipo, para ele era arca. Como assim? Arca. Era algo que nunca, não, sabe, não fazia ele lembrar de nada. Noé ficou tipo assim, boiando. Pode ficar de boiando aí. Tipo, boiando com a informação. Cara, uma arca, eu não sei o que é arca, como é que faz a arca, mas beleza. Mas o seguinte, Noé, você vai usar madeira assim, assado, assim, desse tamanho, desse comprimento, dessa altura. E foi dando cada detalhe, detalhe por detalhe. Leia lá, tipo Gênesis. E então Noé foi fazendo o que Deus foi dizendo. A vida, Noé tinha uma vida até ali. Noé tinha uma rotina até ali. Noé tinha algo que movia a vida dele até ali. Mas a partir daquele dia, ele começou a ser movido por uma outra visão. A visão é o quê? Construir uma arca. Por quê? Deus quer salvar a humanidade. E eu fui escolhido para isso. Sabe, irmãos, imagina aí Noé lá fazendo a arca. Tá, batendo prego, cortando lenha, tá lá, chamou os meninos, me ajuda. Aí passa um vizinho lá. Ô Noé, o que é isso que você está fazendo? Uma arca. A arca? Você tá doido? O que é isso? Nem ele sabia dizer o que é. Nem eu sei. E tu tá fazendo isso naturalmente, sem forçação. As pessoas chamariam ele de quê? Louco, tá doido. Aí chegar na casa, Dona Maria, viu Noé? Noé ficou, ó, lelé. Tá caducando. Tá inventando um negócio de uma arca. Aí Dona Maria, que diabo de arca é isso? Aí o cara, nem eu sei, e nem Noé sequer sabe. Mas ele tá lá. O que eu sei, irmãos, é que pela obediência à palavra e à voz de Deus conduzindo ele fez algo que para muitos era inimaginável. Por quê? Porque Deus faz existir, tornar a existência aquilo que não existe. Eu sei que você dá um aleluia mais empolgante. O que eu quero que você entenda, obrigado, Eric, é que seja fiel à palavra. Seja fiel à revelação. Por quê? Porque mesmo não sabendo o que se trata, Deus é fiel para cumprir o que disse. Aleluia. Amém. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, diante dessa declaração, a gente vê Paulo sendo movido, né, por uma confiança, não pelas coisas que ele tinha, não pelos títulos, mas por uma confiança. Então ele considerou todas essas coisas tercos, como diz o verso 7 e o verso 8. E diante de uma nova e infalível perspectiva, produzida não pelo que ele via, não pelos seus títulos, não pelas suas habilidades, mas pelo que Deus começou a gerar na vida dele, Paulo agora diz: olha, eu tenho uma causa, eu tenho um motivo, eu tenho uma visão, e é essa visão que eu vou me deter, é para essa direção que eu vou conduzir a minha vida, e nada nem ninguém vai me impedir. Porque a gente vai ver ele dizendo isso aqui que eu acabei de falar, lá em Romanos 8, quando ele diz que nada o separaria do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque o peso da revelação, irmãos, gerou em Paulo um nível de prosperidade e vida, como, nossa, muita gente nunca viveu. Um cara que o seu passado dizia algo, mas sobre uma nova perspectiva, sobre uma nova direção, Paulo começa agora a conduzir a sua vida para um objetivo, para um alvo, para prêmio, um prêmio não natural, um prêmio não humano, mas um prêmio que, sabe, irmãos, o levaria a ficar marcado para a história. Deus
Ele quer que nós não venhamos apenas participar de uma história. Às vezes nós somos figurantes da nossa própria história. Mas existe uma palavra de Deus, existe algo, sabe, irmãos, e você precisa entrar no seu secreto e buscar no Senhor a palavra que vai mover a sua vida. É muito fácil reclamar, entregar os pontos, sabe? Mas eu quero nessa noite, essa série, o tema é superação. Eu quero através dessa palavra te encorajar a você crer naquilo que Deus já planejou para você, muito antes de você nascer, para que então você interiorize essa palavra a teu respeito. Podem dizer X sobre você, pode dizer Y sobre você, mas o que Deus disse para você é inegociável, é inalterado, e sobre esta palavra você precisa se mover. Se mova, diga para o seu lado, se move. Então se move, se move. Tem a música que se move, né? Estão entendendo? Busque em Deus, busque do Senhor, e Ele vai trazer sobre você. Sabe, irmão, Jesus é o nosso maior exemplo disso. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Deixa eu te falar algo. Jesus já estava comprometido com a visão antes que o mundo existisse. Você entende isso? Tem uma analogia que a gente usa sobre o plano da criação. Estava lá a Trindade Suprema reunida. Eu vi alguém fazendo isso, aí eu achei legal. A Trindade Santa reunida lá, antes da criação de todas as coisas, Pai, Filho e Espírito Santo, e de repente surgiu lá do coração do Pai, lá o desejo, vamos criar o homem. Deus, Ele é onisciente, Deus conhece, não é que Deus já sabia que o homem ia cair, Deus conhece todas as possíveis probabilidades de desfechos, e então, colocando lá a ideia de criar o homem, talvez surgiu a ideia de, se o homem cair, se o homem pecar, se ele falhar no processo, aí Jesus, o Filho, disse, eu vou, Pai, eu pago o preço por eles, eu vou ser pagamento pelo resgate deles. Aí o Pai, Deus Pai, fala assim, isso aqui é só uma ideia, irmão, não está na Bíblia não, não é heresia também pensar não, é só para a gente entender melhor algo. Aí o Filho, Jesus falou assim, não, eu entrego a minha vida, eu vou ser pagamento pela vida deles, para cumprir a justiça. E então o Pai fala, tudo bem, eu vou aceitar o seu sacrifício, mas e depois? Aí o Espírito Santo entra, deixa comigo, eu vou ajudar eles no processo, eles vão ser direcionados pela minha voz, eu vou conduzir eles, vou ensinar eles, vou apontar para o sacrifício, para que eles entendam o que o Senhor fez. Então Jesus, porque Apocalipse capítulo, para eu não ser, Apocalipse 13:8 diz, e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus já estava comprometido com a visão de sacrificar a sua vida por mim e por você. E Filipenses capítulo 2 diz que ele foi obediente a essa visão, e obediente até a morte, e morte de cruz. E pela obediência dele, Deus deu a ele o nome que está acima de todo o nome. Aleluia! O nome de Jesus. Então Jesus, ele é o nosso maior exemplo disso. Jesus, ele foi movido, ele estava lá no Getsemane, lá em agonia. A circunstância dizia, desiste, para com isso, você não tem que fazer isso. Foram eles que pecaram, eles que, rejeitaram a palavra, eles que rejeitaram o amor de Deus. Você não tem que passar por essa circunstância. Irmãos, ali era Jesus homem, ele em agonia, ele clamou dizendo, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Em outras palavras, Jesus estava dizendo ali, Pai,
eu estou inclinado, a minha carne está inclinada a existir, mas há algo que me move, há algo que me faz permanecer, há algo que move a minha vida a ir até o fim, e essa é a vida deles, é o sacrifício, é a restauração, é a reconciliação de cada um deles. Por isso que não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Irmão, por favor, glorifica Jesus nesse lugar, não fica boiando não, há uma presença aqui. Você está entendendo isso? Você precisa de uma visão. Você precisa entender isso. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo, queridos. E não só, sabe, Jesus, ele por meio dele, né, muitos outros homens, desde a velha aliança até a nova aliança. A Bíblia fala lá em Hebreus 11 sobre os patriarcas da fé, que diante de uma circunstância, diante de um cenário totalmente contrário à palavra, a Bíblia diz que permaneceram, e por terem permanecido, alcançaram a promessa. Motivos, você vai ter listas enormes para dizer assim: olha, eu tenho motivo para desistir. Mas nenhum deles justifica, e nenhum deles vai, irmãos, te impedir de prosseguir, porque eu profetizo sobre a sua vida, que você entre num lugar onde o Espírito Santo traga sobre você um nível de realidade, de revelação, acerca do que Ele tem para a sua vida. Não ser mais movido por vista, mas por fé, porque o justo não vive pelo que vê, ele vive pelo que crê. Amém? A sua realidade não é aquela que seus olhos estão vendo, mas é aquela que a sua fé pode gerar. O que você está gerando na sua vida? O seu discurso vai determinar a sua realidade. O seu nível de comprometimento com a palavra vai determinar a sua realidade. Então, por favor, não venha com choromela. Eu entendo que todos nós temos nossos níveis de batalhas, de lutas, e vai ser assim até o Senhor vir. Amém? Mas quem está movido por uma visão entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor. Aleluia! Você entende isso? Quando você tem uma visão, até, sabe, os levantes, você vai entender isso aí é porque Deus vai usar como trampolim para eu ir mais alto. Porque diante daquele cenário, Ló disse: o que é que Ló disse? Eu sei que meu Redentor, eu sei que tenho crido, e que por fim ele vai se levantar. Estava lá todo mundo, os amigos, dizendo: Ló, você fez alguma coisa errada. Ló, você pecou. Ló, isso, Ló, aquilo. Está lá, né? Os conselheiros do capeta lá, tentando nos desmotivar. Aí chega uma hora que o cara não aguenta. Aí tem hora, irmão, que quando, sabe, os ataques forem tão grandes, você levanta e grita alto. E começa a declarar a palavra. Começa a liberar. Diga: eu sou movido por uma visão. Eu sou movido por uma palavra. Sabe, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura ou profundidade, e nem outra qualquer criatura me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só quem declara isso, irmãos, é que tem uma forte convicção de onde está indo. Só declara isso quem tem uma forte convicção, uma convicção inegociável. Quem está acima do muro não tem coragem de dizer isso. Mas quem sabe para onde vai, não tem medo de dizer. Por quê? Porque o pai está dizendo: é isso mesmo, meu garoto. É isso mesmo, minha garota. Estou contigo. Por quê? Porque Ele é aquele que opera em você o querer e efetuar. E se Ele começou, Ele é fiel para completar. Tire as suas perspectivas do natural e coloque-as em Deus. É fácil? Não, mas é possível. Por quê? Porque até um certo tempo nós éramos limitados para entender. Até um certo tempo Jesus falou para os discípulos: olha, eu tenho muito o que dizer para vocês.
Tem muitas maravilhas para falar para vocês, mas vocês não têm a habilidade ainda para entender. Vocês são limitados. Mas, vírgula, mais, diga mais. Quando o Espírito da verdade vier, Ele vos revelará toda a verdade. Ele não somente vai revelar a verdade, como Ele vai levar vocês para um outro nível, para um outro patamar, para uma outra perspectiva. Olha, daqui dá para ver melhor. Porque diante estava escondido, não dava para entender direito, não dava para perceber nada, a perspectiva estava ofuscada. Mas quando o Espírito veio, Ele nos levou para outro lugar. Nossa, daqui de cima, nossa, você estava lá em Maceió, nós fomos no Mirante do Gunga. Quando a gente subiu naquele lugar, irmão, que a gente olhava assim ao redor, que paisagem extraordinária. De baixo não dá para ver nada, coqueiral, só ver mato. Mas quando a gente subiu, que a gente olhou, a gente tirando foto, meu Deus, dá vontade de sair dali, porque é muito lindo, é muito grande, é muito tremendo. Nossa, o que a altura nos proporciona. E a Bíblia diz que Deus nos fez reinar com Ele nas alturas. Irmãos, é um lugar que Deus projetou você, e isso precisa te mover. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar.